Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise no mercado cripto. Hoje dia 24 de agosto, vamos ver como que o mercado está se comportando, né? Dentro dessa lateralidade, os últimos dias aí tem sido bem chatos, né? Depois da sexta-feira lá, o mercado deu uma baita de uma lateralizada aí, tá sendo bem chato. Mas vamos analisar isso e hoje eu vou trazer um pouco mais de análise também sobre como que tá a situação do minerador. É um grupo de entidades super importante no mercado e influencia muito durante as nossas quedas, beleza? Então a gente vai analisar aí como que tá os mineradores, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. E se caso esse conteúdo faça sentido para você, cara, deixa seu like para dar aquela força pro canal e também para eu saber que esse tipo de conteúdo tá sendo bom. Assim eu começo a produzir mais desse tipo de conteúdo, beleza? Mas chega de enrolação, chega de papo, bora lá ver como que o mercado tá se comportando, beleza? BTC aí na tela, o preço do BTC, cara, a gente tá olhando aí nos últimos dias, nos últimos 5 dias, né? Contando com hoje também, mas é bom descartar o candle de hoje, porque o mercado ainda vai andar bastante, mas nos últimos 5 dias aí, a gente tem uma grande lateralidade aí no mercado, o mercado tá andando bem de lado mesmo, então estamos presos dentro da faixa dos 20.800 até aqui os 21.700. Cara, tudo que acontecer dentro dessa faixa aqui não dá muito para ditar para que caminho o mercado quer seguir. Se a gente olha o price action nessa região, cara, não dá para saber muito para que lado que o mercado ele vai. A gente precisa aguardar mesmo, sentar a bunda e esperar, ver como que vai ser essa lateralização, ver para que lado que vai estourar isso daí, para a gente começar a ter um sinal mais claro no mercado de que direção que o mercado vai tomar, tá? Porque se a gente vê, a gente está segurando aqui nessa região de fundo anterior, né? Então a gente está segurando aqui em um suporte, onde foi um fundo aqui no diário. Estamos segurando nessa região, caímos feio aqui. Esse candle foi super feio, teve um grande volume de vendas também. Isso não foi muito bom, mas estamos meio que indecisos no mercado, porque a gente veio formando topos e fundos ascendentes, perdemos a cunha que a gente tinha aqui nessa região, rompemos para baixo. Isso daí pode ser algo muito bom no mercado, porque a gente tira esse padrão gráfico negativo aí logo de cara, e aí agora a gente tem que esperar para ver o que o mercado vai seguir daqui para frente. Lembrando, galera, tudo que acontecer até a base da cunha aqui pode ser apenas um reteste do rompimento para ele entregar mais queda lá na frente. Não dá para saber ainda ao certo, a gente precisa analisar se o mercado vai subir. Ou seja, mesmo tendo esse rompimento aqui para cima, a gente tem que analisar como que vai ser esse rompimento. Se ele vai vir aqui retestar para depois entregar mais queda lá na frente, beleza? Não acho que esse seja o caso. Acredito mesmo que quando a gente puxa, cara, dá um zoom out do mercado mais, quando a gente olha para o gráfico mais de longe, acredito que sim, estamos consolidando o fundo do mercado aqui dos 17.800 e durante uma consolidação de fundo de bear market, cara, é muito chato, é um período bem lateral e não dá para saber ao certo quanto tempo que vai levar. Pode ser que leve meses. A gente teve lá em 2018, cara, levou ali de novembro de 2018, foi até o mercado dar porrada ali para cima, até março de 2019. Então é bastante tempo aí que o mercado fica lateral, depois de uma grande queda que a gente tem, né? Principalmente quando a gente olha a economia global, né? Quando a gente olha a economia dos Estados Unidos, a gente vê que não tá tão claro que vai ter uma recuperação logo em breve, né? Uma recuperação tão rápida no mercado. Não é tão claro isso, mas dito isso daí, cara, para mim, enxergo excelente ponto de compra no mercado. Quem não comprou ainda no mercado, acho que é hora de se expor no mercado. Acho que é momento, sim, de montar posição para o longo prazo para poder surfar um novo ciclo de alta, beleza? Quando a gente olha o Ether aqui, a gente vê que o Ether está na mesma situação. A única diferença, o que me chama a atenção um pouco aqui, que me deixa mais interessado, é que o Ether teve bons volumes de compra nesses últimos dias aqui e o preço não subiu. Se a gente comparar o volume de compra daqui, a gente vai ver que, por exemplo, é muito mais forte do que o volume de compra desse candle verde aqui, ó. É muito mais forte também do que esse volume, não, do que esse daqui não, né? Mas do que esses dois aqui, ó, é mais alto do que esses dois volumes de compra aqui também. Algo interessante, mostra que tem força compradora no Ether ainda. A Ether continua super bullish, continua muito mais forte do que o BTC. Quando a gente puxa análise on-chain, análise de sentimento,
a gente vê que o long short ratio está diminuindo, isso é super interessante, significa que as pessoas estão deixando de apostar em long, apostando mais em short no mercado, isso é super interessante no mercado. Sempre falo para vocês aquela máxima, vai sempre para o lado oposto da maioria. Na maior parte das vezes, isso daí costuma dar certo, beleza? Para a gente confirmar que isso está sendo saudável, a gente tem que ter um aumento no Open Interest. E a gente está tendo um aumento sim, aí o Long Short Ratio está caindo, o Open Interest está subindo um pouco, então isso é super interessante. Mas veja que recentemente aí, ó, no Ether, a gente teve um baita de um short squeeze aqui, ó, se você olhar aqui, ó, um baita de um short squeeze aqui, que a gente teve desse nível quando a gente teve a pernada lá até os $890, né? Então a gente teve um grande long squeeze aí, short squeeze não, né? Um grande long squeeze aí nesse período, porque a galera tava apostando muito em long, né? Vê que o long, dá uma olhada aqui, ó, que o long tá super alto no mercado, beleza? Então a análise de sentimento, ela tá melhorando um pouco, tá? Na análise gráfica, no price action, cara, não dá para saber ainda que direção que o mercado quer tomar, não dá para simplesmente sentar a bunda na cadeira, olhar e analisar. Continuo 100% exposto, continuo 100% apostando que a gente bateu o fundo do mercado. E por que eu estou apostando nisso? Porque hoje, a maior informação que eu tenho que me dá essa confiança são os dados on-chain. Simplesmente isso. Quando eu olho para os dados on-chain, cara, eu posso revirar toda a blockchain, posso revirar todos os indicadores, posso revirar tudo. Eu não consigo achar nada que seja tão gritante de que a gente vai cair mais no mercado. Pelo contrário, tudo que eu olho na blockchain, todos os dados que eu vejo, o chain, cara, tá mostrando que estamos em um excelente ponto de compra. Já falei para vocês que do price action, da análise de sentimento e dos dados on-chain, e também, sei lá, se a gente for colocar a economia no mercado, toda esses balaios, né, todas essas cestas de análise que a gente pode ter, eu considero os dados on-chain como os dados principais para você saber topo e fundo do mercado. Só, para mim, os dados on-chain servem exclusivamente para isso, achar topos e fundos do mercado, para te ensinar a navegar sobre o topo e o fundo do mercado. Price action, dá para você saber? Não dá para você saber. Leva um certo tempo para você ter uma confirmação de fundo, por exemplo, num price action. E economia, cara, a gente sabe que o mercado volta antes da economia melhorar, então é algo meio subjetivo, não dá para você ter uma informação ali tão certa de que, tipo, puta, a gente bateu fundo no mercado. Dito isso daí, a gente vai dar uma olhadinha nos dados on-chain pra gente ver como está se comportando no mercado, beleza? Antes, só vamos falar do DXY aqui, ó, é um gráfico que a gente acompanha bastante aqui. Isso daqui é a força relativa do dólar perante outras moedas. Isso daqui mostra um pouco de insegurança no mercado quando o DXY está subindo muito, beleza? Algo que aconteceu recentemente foi que a gente tinha um canal aqui, a gente perdeu esse canal, já descartei o canal porque a gente perdeu e voltou aqui para cima, beleza? Hoje, o que eu vejo no mercado é simplesmente que a gente está tendo um topo duplo aqui, né? Pode ser que rompa para cima, sim, pode ser que rompa para cima. Mas esse mesmo topo duplo aqui, ele está me indicando uma divergência no RSI do gráfico diário. Algo que antecipa um pouco, claro, caso isso daqui se confirme, né? Porque o mercado pode romper aqui para cima e o RSI pode subir, fazer um topo mais alto do que esse topo aqui anterior, e aí sim vai descartar essa divergência que a gente está tendo no RSI diário, beleza? Mas se o mercado se segurar aqui nessa região, voltar um pouco, aí sim a gente pode confirmar que foi uma divergência no RSI, beleza? E quando a gente puxa o gráfico semanal do DXY, a gente vê que houve já uma divergência nesses dois últimos topos aqui do mercado. Opa, calma aí. Não é aqui não. Viajei. Nesses dois últimos topos aqui, ó. Viajei. Peguei errado ali. Nesses dois últimos topos aqui, ó, que foi esse topo e esse topo aqui. A gente já teve essa divergência no RSI, já do gráfico semanal, aonde o RSI estava apontando para baixo e o mercado continuava subindo, beleza? Agora a gente está tendo mais uma divergência aí no RSI,
que é exatamente no gráfico diário. Algo que é positivo, eu gosto bastante quando a gente tem divergência no RSI perante ao preço, sempre uso isso como análise do Price Action, gosto bastante dessa tese, ela procura ser mais assertiva no mercado. Claro que às vezes pode falhar, mas tudo bem no mercado, beleza? Então isso é do nosso Price Action do DXY. Agora, olhando para os dados on-chain, o que eu quero trazer para vocês, galera? Eu venho falando para vocês, não sei há quantos dias, já tem semanas, cara, que, o supply, já falei, algo muito importante no mercado é oferta e demanda. Se a gente tem mais oferta do que demanda no mercado, o preço sobe. Se a gente tem mais demanda do que oferta, o preço sobe. Se a gente tem mais oferta do que demanda, o preço cai. E eu venho trazendo para vocês, galera, que está acontecendo um movimento muito interessante no mercado. O supply está envelhecendo muito forte. Pô, a gente já tá passando aqui, ó, sei lá, já tá quase em... É que não marca aqui ao certo, do lado esquerdo aqui, ó, se você vê, é a porcentagem do supply, né? Mas não marca ali ao certo, eu sei que aqui em cima é 100%, aqui é 80%, então vamos dizer 85% do supply já tem mais de 3 meses, galera. 85% do supply tá envelhecendo, já tá muito, muito alto esse supply. Se a gente tirar aqui, ó, só acima de 6 meses, só long term holder, a gente vai ver que a gente também está subindo ali, ó, já está mais ou menos na região de 70%, quase em 70% do supply envelhecendo também. O que é interessante nesse gráfico, a gente vê isso daqui é um padrão de ciclo de mercado. Sempre falo para vocês, os dados on-chain para identificar topos e fundos do mercado. Quando a gente tem o supply envelhecendo, significa que as pessoas estão holdando o ativo, esperando um novo ciclo do ativo, esperando uma nova euforia do mercado. Quando a gente tem o supply ficando jovem, porque quando você transaciona, quando eu falo em idade da moeda, não é a idade da mineração da moeda. Tem pessoas que confundem isso, a idade da mineração e a idade do TXO. O TXO é quando você transaciona uma moeda. Ou seja, se eu tenho um Bitcoin na minha carteira e eu transfiro para qualquer outra carteira, seja minha, seja sua, seja corretora, qualquer coisa, eu zero a idade dessa moeda e essa moeda ela começa a contar a idade dela a partir do zero novamente nessa nova carteira. Transacionou de novo? Zera e aí começa a contar a idade novamente na carteira. Tem pessoas que confundem com a idade da mineração da moeda. Não. Quando a gente fala em idade da moeda, a gente está falando em relação ao TXO da moeda, beleza? É muito complexo isso daí, o TXO é um bicho de 7 cabeças, é muito complexo. O que você precisa entender? Que quando a gente tem moedas envelhecendo, significa que as pessoas estão colocando o ativo na carteira e ele está ficando lá parado, quieto, ele não está sendo transacionado. Quanto mais supply a gente tem em mãos, em posses dessas carteiras, dessas entidades que estão segurando o ativo, cara, a gente tem uma diminuição da oferta circulante, ou seja, tem menos moeda circulante no mercado. Basta que entre uma demanda um pouco maior do que a oferta para a gente ter o preço subindo, beleza? A demanda ela não vai entrar agora, galera, esquece. Estamos passando por um bear market, estamos passando por um momento onde BTC não está nas mídias, estamos passando por um momento onde BTC não tem notícias favoráveis em cima dele, muito pelo contrário, tudo que a gente vê de notícias são notícias negativas. Isso inibe os iniciantes, isso inibe os novatos a entrar nesse mercado. Então a gente não tem a demanda entrando no mercado, mas da contraparte o supply está saindo de circulação, galera. Está saindo de circulação. Esse é um movimento que a gente quer que aconteça no mercado. Para a gente constituir o fundo do mercado, a gente precisa tirar esse supply de circulação, encarteirar esse supply e só aguardar que a demanda entre no mercado para o preço do ativo subir, beleza? E aí a gente vê que, cara, supply está sendo lindamente encarteirado, está subindo muito o supply encarteirado. Se a gente ver aqui, ó, a maior categoria que subiu foi de 1 a 2 anos, né? A gente tinha lá no começo lá no all-time high, mais ou menos ali, ó, de 1 a 2 anos a gente tinha 4% do supply. Hoje, a gente de 1 a 2 anos,
Hoje a gente já está com 37% do supply tendo de 1 a 2 anos. Super interessante quando a gente vê isso no mercado, beleza? É um movimento que eu gosto de acompanhar, é um movimento que eu sempre trago aqui para vocês. Isso é super importante para a gente navegar nos topos e fundos do mercado. Então veja que esse supply de 1 a 2 anos, cara, olha como ele sobe fortemente durante a consolidação do fundo do mercado, né? Lá em 2018, olha só como ele subiu também. A gente teve aqui um pouco depois do crash, né? Subindo mais um pouco também. E agora a gente está tendo esse supply subindo novamente. Movimento super interessante, tá, galera? Isso daqui é super importante acompanhar a idade das moedas no mercado. Quando a gente tiver, cara, mercado de um dia, sei lá, quer ver? Aqui, ó. Quando a gente tiver mercado dessa maneira aqui, ó, de um dia a 3 meses, aumentando muito, quando a gente tiver o mercado dessa maneira, é momento de sair correndo, de vender mesmo, de colocar o lucro no bolso. Quem comprar no fundo, colocar o lucro no bolso, ficar só de fora observando o mercado, porque é um baita do indicador de que a gente está tendo distribuição no mercado. Esse gráfico de idade das moedas, para mim, cara, é um conceito que a gente sempre tem no mercado, é acumulação, distribuição. É um grande erro das pessoas acharem que tem acumulação e distribuição o tempo inteiro no mercado, toda hora, qualquer ponto é acumulação e distribuição. Não. Quando a gente puxa o conceito de acumulação e distribuição, a gente usa esse grande conceito para topo e fundo do mercado. A gente tem a distribuição numa região do mercado, aonde após essa distribuição a gente forma topo do mercado. Por quê? A gente colocou muito daquele ativo em circulação, não vai ter demanda suficiente para aquele ativo, vai chegar uma hora que o mercado vai cair. Isso daí é uma distribuição. A acumulação acontece no fundo do mercado, quando muitas pessoas compram um ativo, encarteram e ficam esperando o novo ciclo do mercado. E esse gráfico, para mim, de idade das moedas, é o gráfico mais claro que mostra acumulação e distribuição do mercado, porque se a gente tem moedas jovens em níveis altos, a gente tem distribuição. Lembra? Quando eu transfiro para você, eu zero a idade da moeda. Então ela volta a contar do 1 ali. Quando a gente tem altas moedas jovens no mercado, a gente tem a distribuição. Quando a gente tem altas moedas velhas no mercado, a gente tem a acumulação. Então, esse gráfico aqui, para mim, cara, é primordial para você navegar durante o fundo e o topo do mercado. Beleza? Aqui, quando a gente puxa o Realized Price, é um gráfico que, cara, raramente estamos em regiões abaixo do Realized Price, que é geralmente a região constituída como fundo do mercado, beleza? Todas as vezes que a gente entrou abaixo dessa região, lá em 2015, lá em 2012, 2018, 2020, foram regiões de formação de fundo do mercado, beleza? E a gente entrou abaixo aqui do Realized recentemente, abaixo dos 21 mil dólares, a gente está abaixo do Realized, beleza? E aqui a gente vê que a gente entrou nessa região. Por isso que também eu acredito fortemente que o mercado esteja super descontado, o preço já esteja em um preço muito atrativo para a formação de fundo do mercado. E claramente a gente vê isso no MVRV. MVRV Score, né? Eu gosto de usar o MVRV Score, que ele simplesmente marca o score. A diferença do score para o MVRV é que o score tem essa linha vermelha aqui em cima e esse quadrante verde embaixo, quadrante vermelho em cima e quadrante verde embaixo, beleza? E quando a gente vê que estamos aqui no quadrante verde, pode varar abaixo? Sim, pode vir abaixo disso daqui, não tem problema, qualquer gráfico pode varar, pode afundar, mas o MVRV nessa região verde nos mostra que o preço está super barato. O preço em relação ao valor do ativo está super barato, super descontado, beleza? Mas o que eu mais queria trazer para vocês é como que está o comportamento dos mineradores na rede. Se você voltar talvez um mês aí, mais ou menos, 2 meses no meu canal, o canal é super novo, tem nem 4 meses a gente tem ainda, mas voltar uns 2 meses, você vai ver eu falando bastante que a gente tem na pressão de capitulação, a gente tem a capitulação do varejo, a capitulação do institucional e a capitulação do minerador. Essas 3 capitulações, elas formam todo o bear market, né? Então,
A gente tem institucional, vende antes, depois a gente tem o varejo, depois a gente tem os mineradores. Claro que também a gente tem, capitulações no meio do caminho que são misturadas, né? A gente tem varejo capitulando junto com o long term holder também, com o institucional, e tem institucional capitulando depois. Não tem uma regra certa, mas uma coisa que é clara no mercado é a capitulação do minerador. Quando que o minerador capitula? Ele capitula quando ele precisa montar a caixa. O minerador é um cara que vem vendendo, ele vai minerando, vai vendendo, vai minerando, vai vendendo, porque ele vai montando caixa, deixa caixa em BTC também, quando o mercado está muito alto ele vende também. Só que o minerador, ele realmente capitula é desistência, é um termo de guerra, cara, já falei isso diversas vezes. E quando o minerador capitula, é que ele precisa vender. Não que ele venda porque ele queira, ele precisa vender. E durante um bear market, quando a gente tem um bear market bem estendido, a gente tem o minerador capitulando também. É uma outra pressão de venda no mercado. Quando o minerador ele vende, ele está colocando caixa no mercado, porque ele desligou máquinas, porque ele precisa pagar a operação, porque a renda dele está menor, então ele precisa vender no mercado. E quando a gente vê o minerador parando de capitular, isso é um ótimo sinal no mercado, porque mostra que essa pressão de venda do mercado, ela cessou. Então, a gente tem o evento de desalavancagem, a gente já teve Terra Luna quebrando, Luna Foundation colocando 80 mil bitcoins no mercado, a gente já teve Tesla vendendo, 3AC quebrando. Cara, eu venho falando desse movimento para vocês praticamente todas as semanas. E agora, quando a gente olha os mineradores pararam de capitular. Exatamente isso. Quando a gente olha o Hashreble, que é um gráfico que mostra uma relação do hash rate, relação de 30 dias com 60 dias, a gente vê que os mineradores eles voltaram a religar máquinas no mercado. O minerador ele só religa a máquina se ele tem caixa, se ele tem um plano para os próximos meses, para pagar as contas. Minerador, cara, é simplesmente uma empresa. Então, quando a gente tem eles desligando máquinas, significa que eles não têm caixa, eles estão reduzindo o custo da empresa. E aí, quando eles desligam máquina, diminuem o hash rate da rede, eles têm essa probabilidade maior de vender, beleza? E aí, a gente vê que o minerador está religando as máquinas. O Hashreble é um gráfico que fala para nós, diria, um momento de capitulação do mercado, tá? Momento de capitulação do minerador. Acontece vários períodos, a gente teve minerador capitulando com a China, o evento da proibição da China, a gente teve em 2018, a gente teve um pouquinho antes do crash de 2020, depois no crash. Então a gente tem esses caras desligando máquinas em alguns períodos do mercado. O que é comum a gente entender acontece, e o que a gente tem que entender é que durante um bear market eles capitulam, e quando eles começam a religar máquina durante um bear market, significa que esses caras estão saudáveis com a produção deles, significa que eles não estão precisando de tanto caixa assim no mercado, e a gente vê claramente que o minerador voltou a religar a máquina, beleza? Esse daqui é um gráfico ilustrativo da capitulação do minerador, beleza? Porque a gente faz essa comparação de EMAs, mas se a gente puxar o próprio hash rate da rede, a gente vai ver que o hash rate é muito louco, né? Cara, se você pegar janeiro desse ano, cara, todo mundo falava que o hash rate estava subindo, que a gente estava batendo all time high, e, cara, toda hora você via notícia disso. É o que eu falo, o mercado adora aproveitar o sentimento do mercado e jogar notícia em cima daquele sentimento, né? A mídia é uma merda, porque quando tá tudo positivo, ela só vai te falar coisa boa. Quando tá tudo negativo, ela só vai te falar coisa ruim. Isso é o que vende, cara. Infelizmente, notícia é assim. Então, por enquanto, você só vai ver notícia ruim no mercado. E, cara, o minerador tá voltando pro all-time high, cara. O hash rate da rede tá dando porradas aí. A gente já tá em níveis tão altos quanto, lá em abril desse ano, a gente já está em níveis tão altos assim, a gente vê que o hash rate está voltando a subir. Logo mais, daqui uns dias, se continuar nesse movimento, a gente pode ver sim o hash rate batendo all time high aí novamente, beleza? Se a gente quiser tirar um pouquinho de ruído, colocar aqui uma média de 7 dias, a gente consegue ver aqui, ó, hash rate
tá subindo, cara. Hash rate tá indo embora, o preço estabilizando nessa região e os mineradores não precisando vender, cara, isso é super excelente, é um super sinal positivo para nós. Porque quando eu olho o hash rate, para mim, cara, o hash rate só representa como que está a saúde das empresas que fazem a mineração. A gente sabe que esses caras têm muita bagatela para poder vender no mercado, e eles vendem mesmo no mercado. E quando a gente olha aqui, ó, eu não sei se eu trouxe esse gráfico para vocês essa semana, aqui na segunda-feira, ou se eu falei no canal do Luiz isso daqui, mas eu vou repetir caso eu tenha falado aqui. Se a gente olha quantos BTCs os mineradores públicos, né? Mineradores públicos são aqueles que têm capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos, então eles precisam reportar as informações deles, beleza? E aí, quando a gente olha os mineradores de capital aberto, a gente vê que em junho os caras venderam quase 15 mil bitcoins no mercado. A gente vê que aumentou bastante. Junho talvez foi o mês mais difícil para os mineradores. Em julho eles já diminuíram. Ainda é uma quantidade alta? Sim, ainda é uma quantidade alta. Mais ou menos ali 7 mil bitcoins, 8 mil bitcoins sendo vendidos a mercado, beleza? Mas a gente já vê um movimento de queda. É interessante ver o fechamento de agosto, como vai ser, se esses caras diminuíram ainda mais essa pressão de venda. Acredito que vai ter diminuído, porque a gente vê que o hash rate está subindo na rede, então significa que os caras têm caixa para bancar a operação e para expandir a operação também. Isso é um excelente sinal, galera, porque mais uma vez, a gente tendo os mineradores parando de vender, é mais uma força de venda que é cessada no mercado, cara. Não vai ter mais protocolo igual a Luna Foundation para vender 80 mil bitcoins a mercados. Não vai ter mais Tesla para vender, não vai ter mais 3AC para vender, não vai ter Voyage, não vai ter, cara, não vai ter mais essas empresas para quebrar novamente nesse patamar que nós estamos. Não vai ter mais minerador para vender porque os caras já estão parando de vender. Se não tem ninguém pesado para vender, quem é que está vendendo no mercado? Simplesmente sardinha fazendo sardinhagem. Então isso é super interessante. Quando a gente está lá no topo do mercado, é complicado. Quando a gente olha para uma possível queda no mercado, cara, você tem várias coisas para acontecer, você tem vários protocolos para colapsar. Pode colapsar mais alguma coisa? Pode dar merda mais alguma coisa? Claro que pode, sempre vai ter um para ferrar mais o mercado. Mas olha quantos eventos já aconteceram. Quantos eventos já aconteceram? Anota isso daí, para o preço chegar em 21 mil dólares. Todos esses eventos fizeram com que o preço chegasse exatamente no patamar que estamos hoje. Para a gente chegar a 14 mil dólares, cara, tem que acontecer alguma merda no mercado. Desculpa, mas eu não vejo o preço chegando a 14 mil dólares se a gente não tiver uma merda no mercado. Sei lá, cara, um conflito entre Estados Unidos e China, um grande despejo na rede, proibição, sei lá, cara, o que pode acontecer. É um cisne negro para mim. Porque, putz, a gente já teve contágio no mercado, desalavancagem, protocolo colapsando, minerador vendendo, agora o minerador tá super otimista. Então, por isso, olhando para os dados on-chain, cara, eu me sinto muito confortável no mercado, muito confortável em estar exposto, muito confortável em ter montado uma carteira nessa região e simplesmente aguardar, sentar e esperar toda essa nuvem negra. Acredito que o pior do mercado já passou. Significa que a gente não vai cair mais? Não, não significa isso. Porque o varejo também pode derrubar o mercado. Se todo mundo vender, o mercado também cai mais um pouco. Mas, cara, acredito que a grande nuvem negra já passou no mercado, sim. Pô, minerador parando de capitular, a gente tem um NUPL já saindo de capitulação. Então, eu tô super positivo no mercado. Por mais que esteja um pouco chato aí, um pouco lateral o mercado, acredito fortemente que estejamos no melhor momento dos últimos 4 anos, ou melhor, dos próximos 4 anos, né? Não o melhor momento dos últimos 4 anos, mas o melhor momento dos próximos 4 anos. Acredito que seja o momento que nós estamos vivenciando agora. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixe seu like para dar aquela força do canal e para eu saber que está sendo relevante esse conteúdo. E caso você não seja inscrito no canal, te convido a fazer parte dessa comunidade. Beleza, galera? Valeu, um forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!